centro da biodiversidade do planeta. E a partir do momento que estamos desmatando, a partir do momento que estamos aí colocando em risco a biodiversidade, nós estamos igualmente colocando em risco a vida. Uma pergunta: quando você desmata um campo de futebol, 2 campos de futebol, ou 10 campos de futebol, quanto de biodiversidade se perdeu naquele desmatamento? Não estaria naquele local desmatado, naquele local degradado, uma planta que poderia servir para a cura de doenças que vitimizam milhões de pessoas no mundo, como o câncer, a AIDS e tantas outras doenças? A Convenção sobre Diversidade Biológica se preocupa com isso, a manutenção aí da biodiversidade, dos nossos ecossistemas, das nossas espécies, dos genes que compõem toda essa variedade que garante a vida na Terra. Esses, portanto, foram os instrumentos, como já apontamos aqui agora, decorrentes da Rio 92. Só para recapitular, para a sua prova, quais são os instrumentos, quais são os documentos decorrentes? Primeiro, a Declaração do Rio, importante para o seu concurso. Segundo, a Agenda 21. Terceiro, a Convenção Quadro sobre Mudanças do Clima, ou mudanças climáticas, como preferirem. E por último, a Convenção sobre Diversidade Biológica ou Biodiversidade. Ok, pessoal? Vamos continuar? Vamos continuar a nossa jornada histórica pelas conferências mundiais? A última grande conferência aconteceu no ano de 2002 e ocorreu na cidade de Joanesburgo, ou Joanesburgo, como preferirem, na África do Sul. Em 2002, na África do Sul, na cidade de Joanesburgo, ocorreu a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável. Na sua prova vai aparecer, não Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável, mas sim a expressão Rio+10. Apareceu na sua prova Rio+10, estamos falando de Joanesburgo 2002. Rio+10, pessoal, mostra a importância do Rio de Janeiro, a importância da Rio 92. Olha, Rio mais 10 anos, ocorreu a Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável. A Rio+10 trouxe 2 documentos. Primeiro, a Declaração Política. Declaração Política que reafirmava os princípios das declarações anteriores, reafirmava os princípios da Declaração do Rio e os princípios da Declaração de Estocolmo. E tivemos também um plano de implementação, que é um documento para efetivar aquelas propostas, aquelas diretrizes que foram pautadas, que foram referenciadas nas conferências anteriores. A Rio+10, para que possamos terminar, a Rio+10 teve uma preocupação, pessoal, fundamental com a erradicação da pobreza. Afinal, estava acontecendo na África esta conferência mundial e nós sabemos que a pobreza é uma questão que aflige milhões de pessoas pelo mundo. Houve uma preocupação igualmente com aqueles métodos insustentáveis de consumo e de produção. E, claro, evitar o exaurimento, o esgotamento dos recursos naturais. Rio+10, portanto, o último momento que nós tivemos das conferências mundiais sobre meio ambiente realizadas no âmbito da Organização das Nações Unidas. Conferências essas de âmbito global. Vamos fechar? Vamos recapitular o que falamos? Quando é que começa o direito ambiental? O pontapé inicial. Conferência Mundial sobre Meio Ambiente Humano, que ocorreu em Estocolmo, na Suécia, em 1972. O segundo documento é o relatório Nosso Futuro Comum, editado no ano de 1987. Em seguida,
tivemos o ápice, o momento máximo da proteção ambiental, que foi a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, no ano de 1992. E, finalmente, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+10, que aconteceu no ano de 2002, na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Doutoras e doutores, em síntese, esta é a evolução histórica da proteção ambiental no seio da Organização das Nações Unidas. E vamos agora para o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Vamos iniciar agora, doutoras e doutores, o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Este é o momento que vamos responder as perguntas enviadas por você, que está em todo o Brasil. Se você quer mandar a sua pergunta, o seu questionamento, anote o nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br. Recapitulando, provafinal@lfg.com.br. Mande a sua dúvida, mande o seu questionamento, que teremos o maior prazer em respondê-lo. Pois bem, vamos então às perguntas enviadas pelos nossos colegas que se encontram em todo o Brasil. Professor Fabiano, quais são os princípios ambientais que se encontram na Declaração do Rio? Olha que pergunta interessante, né? Quais são os princípios ambientais que se encontram na Declaração do Rio? Vários princípios estão na Declaração do Rio. E quais são eles? Quais são os princípios que se encontram na Declaração do Rio? Só relacionando alguns deles. Princípio do desenvolvimento sustentável, princípio da precaução, princípio da informação ambiental, princípio da participação comunitária, princípio do poluidor pagador e princípio da cooperação entre os povos, sem prejuízo de outros que nós encontramos na Declaração do Rio. Vamos falar um pouquinho deles? Vamos falar aqueles que são mais importantes? Pois bem, pessoal, vamos falar primeiro do princípio do desenvolvimento sustentável. Nós fizemos uma leitura de acordo com o relatório Nosso Futuro Comum, também conhecido como relatório Brundtland, que diz que desenvolvimento sustentável é usar os recursos naturais hoje, as presentes gerações, sem comprometer as necessidades das futuras gerações. Mas é possível ver o desenvolvimento sustentável como a necessidade de se compatibilizar, de um lado, as atividades econômicas e, de outro, a proteção ambiental. Desenvolvimento sustentável pode ser visto, portanto, no imperativo, na necessidade de termos as atividades econômicas, mas essas atividades econômicas devem contemplar a proteção ambiental. Os princípios de número 1, 2, 3 e 4, por exemplo, da Declaração do Rio, falam do desenvolvimento sustentável, algo a ser atingido, o objetivo de todos nós. Um outro princípio importante é o princípio da precaução. O princípio da precaução está no princípio 15 da Declaração do Rio. O que é o princípio da precaução? Quando eu não tenho certeza científica absoluta de uma atividade, de um empreendimento, eu não posso fazer intervenções no meio ambiente. Reparem, doutoras e doutores, o princípio da precaução é quando eu tenho a ausência de certeza científica absoluta. De maneira mais simples, quando eu não tenho pesquisas, quando eu não tenho dados, quando eu não tenho informações ambientais, quando eu tenho a incerteza científica, olha, é o princípio da interrogação. Nesse caso, aplica-se o princípio da precaução, conforme previsto
no princípio 15 da Declaração